Toninho, para a gente começar a esquentar, acabei de descobrir que você chega aqui já em 2004, um pouco mais de 20 anos, que depois a gente vai se aprofundar em alguns momentos dessa trajetória, mas que brevemente se situasse, então, como que começa a sua história com a UFSCar e como que ela chega até aqui, quais são os diferentes momentos que você passa aqui na universidade. Bom, eu cheguei aqui então em 2004 como estudante de graduação. Então, nesse primeiro momento, eu comecei o curso de Física. E aí, eu não me adaptei ao curso e saí do curso relativamente rápido, assim, com menos de 2 anos eu já tinha largado o curso. E eu volto em 2007 como estudante da Engenharia de Produção. E aí, eu me formei em Engenharia de Produção, fiz mestrado, fiz doutorado e entrei como docente em 2018. Então, essa minha trajetória na engenharia de produção até o doutorado, ela vai até mais ou menos 2017. Em 2018 eu entro como docente. E para além da sala de aula, o que você vê de outros envolvimentos com a universidade, outros momentos nessa trajetória que marcam esses anos todos? Nossa, foram muitos momentos, foram momentos bem, bem interessantes, assim, que me formam para além, acho que, da carreira acadêmica, assim, né? Estou falando do conteúdo de sala de aula, ou de laboratório, ou da profissão em si. Então, já desde o começo, assim, da graduação, eu participei do movimento estudantil, né? Então, no começo, eu morava na moradia, né? Daqui, na moradia estudantil, inclusive era um prédio aqui, onde está construído o AT. E aí eu comecei a me envolver com o movimento estudantil a partir da moradia, né? A partir das condições da moradia, a partir da assistência estudantil. E aí a gente, nessa época, eu e os meus colegas, os meus amigos, né? A gente participava de um movimento que era a Comissão da Moradia, né? Que era um movimento bastante em torno da assistência estudantil. E a partir daí eu começo a participar de outros movimentos, participar do DCE, e eu fui representante no conselho universitário, então foram anos de graduação e de luta no movimento estudantil, né? Então, participando de várias atividades, né, em paralelo, e também das atividades acadêmicas extra sala, né? Então também tive atividades importantes que eu considero de pesquisa e de extensão que me marcam muito, acho, nesse período, né? Fora do conteúdo acadêmico, bastante participação no movimento estudantil, no conselho universitário em particular, no DCE, e dentro da carreira acadêmica, sempre uma forte participação num laboratório específico, na engenharia de produção, que estuda trabalho, que estuda instalações industriais, projetos. Sempre fui muito envolvido com essa temática do projeto, né? E então acho que foi um pouco isso, assim, né? Por um lado eu estava participando dos movimentos sociais, né? E por outro lado eu estava também me desenvolvendo do ponto de vista acadêmico e da pesquisa, da extensão, fazendo projetos com empresas públicas ou privadas, enfim. Então foi um período bem, bem rico dessa formação, desde a graduação até a pós-graduação, início da docência. Sempre tive esse envolvimento com os outros movimentos, né? Não só acadêmicos. Você consegue fazer um exercício, lembrar seu primeiro contato com a UFSCar? Quando que você descobre que ela existe, inclusive mesmo antes de chegar aqui? Sim, eu consigo fazer esse exercício, eu acho. Eu era estudante de escola pública, né? E eu morava em Rio Claro. E eu lembro exatamente quando a primeira pessoa me falou da UFSCar, né? Então, eu trabalhava numa empresa e um engenheiro dessa empresa, ele me apresentou a UFSCar. Ele fala, olha, eu fazia colégio técnico na época, em mecânica, e esse meu colega, que era engenheiro nessa fábrica, ele fala, olha, eu acho que você devia conhecer essa universidade. Eu acho que você devia tentar uma carreira nessa universidade.
E na época os manuais de vestibular e tal, era tudo impresso, né? Então ele trouxe lá uma revista da UFSCar, assim, deixou na minha mesa que eu trabalhava, e eu olhei aquilo e achei legal, mas eu achava que não dava pé, achava que era uma coisa, um sonho muito distante. E aí naquele ano eu prestei vestibular, mas totalmente sem preparo e, assim, zero chance de passar no UFSCar. Mas aí eu gostei da ideia, no outro ano eu me preparei, isso estava no terceiro ano do ensino médio, lá eram 4 anos, porque era um curso técnico. E daí quando eu estava no quarto ano passei, e aí deu certo. E na época, é engraçado isso, porque eu também passei na física em Rio Claro, né? Então eu poderia ter ido fazer física na Unesp em Rio Claro. Mas eu vim fazer matrícula aqui, meio que ainda por incentivo desse colega, assim, que é o Maurício. E aí, quando eu vim aqui para os caras, eu falei, uau, acho que esse negócio é legal, acho que dá pé, sim. E aí foi muito legal. E aí eu, de lá para cá, sempre fiquei muito apaixonado pelos caras. Acho que é um momento muito de virada, assim, na minha vida, né? Então, acho que foi um pouco isso, assim, nesse período. Lá em 2003, 2004. Para eu me preparar para a entrevista, eu fui olhar seu Lattes e aí percebi algo que eu não sabia, que é uma trajetória, é tudo coladinho, né? Você faz a graduação, faz o mestrado, faz o doutorado, desde o começo nessa área, que eu conheço bem por estar acompanhando na universidade. Você falou de revista da UFSCar, lembro de, há muito tempo, para uma revista da UFSCar fazer uma matéria sobre o trabalho do Menegon com os carteiros na época, e aí você vê na sua trajetória uma consistência realmente nessa área. Isso é o que eu vi no Lattes. Por outro lado, em grande medida a gente está aqui inclusive por causa disso, eu fui acompanhando essa sua história como cria da UFSCar mesmo, com seus professores falando de você, eram pessoas que trabalhavam comigo, essa sua trajetória no movimento estudantil. Então, eu queria que você falasse, a partir disso que eu estou trazendo, um pouquinho mais desse ser cria desse processo todo. Você acabou de falar de um ponto de virada na sua vida. Então, a gente pode pensar, o UFSCar é o lugar que você trabalha? Eu imagino que seja, é claro, o lugar onde você trabalha, mas seja mais do que isso para você. Então, o que é? Quem é essa pessoa que se forma aqui dessa forma, interagindo com essas pessoas, com essa consistência, por exemplo, na temática, no interesse de trabalho? Bom, eu, quando cheguei aqui em 2004, eu interagi com alguns professores logo no começo, e antes mesmo de entrar na engenharia de produção, eu já comecei a interagir com o Menegon. Então, a minha trajetória com o Menegon é anterior à minha trajetória da engenharia de produção. Então, eu começo a trabalhar com o Menegon na primeira semana que eu cheguei na UFSCar. Então, o Menegon, na época, precisava de alguns bolsistas, né? E eu tinha conhecimento em CAD, eu trabalhava já com esse assunto antes de entrar na universidade. E ele já tinha lá o laboratório já tinha mais de 10 anos quando eu cheguei. E tinha lá uma bolsa para trabalhar com CAD. Então, eu comecei a trabalhar com CAD, mas com o pé na física, ainda sem entender muito aquele movimento, os projetos. Tinha um projeto com carteiros, eu não entendia direito o que era aquele negócio, mas eu comecei a ficar apaixonado por aquilo, né? E então, é claro que a gente está falando a figura do Menegon, porque ele era o coordenador desses projetos e foi com ele que eu interagi no começo, mas esse laboratório é um laboratório grande, né? Então ali tinha outras pessoas que forjaram também a minha formação e o meu interesse pela engenharia de produção, né? Então, embora eu já tivesse um conhecimento na área industrial e tal, já vinha um pouco dessa área, algumas pessoas ali foram muito importantes, né? Então, o Menegon, certamente, e a consistência do meu trabalho, da minha convivência com ele, ela é marcante mesmo, né? Porque ele foi meu orientador no TCC, no mestrado, no doutorado, e até hoje a gente compartilha o laboratório, a gente compartilha a coordenação de alguns projetos, enfim, realmente é uma amizade que se confunde com uma orientação, que se confunde com outros ambientes da vida, né? E eu acho que é um pouco da sua observação. É um lugar que você trabalha? Sim, mas é um lugar que eu me formei, é um lugar que eu tenho as amizades, é um lugar que se confunde muito com toda a minha vida. E nesse processo lá no começo, tinham outros professores, né? Então, tinha o próprio Camaroto, o professor Mian, e na época tinha os pós-graduandos também ali do laboratório. Então, alguns que são professores hoje, né?
Então, tem o professor Isaías, de Sorocaba, ele era uma figura, ele era doutorando na época. A professora Andréa, que também está lá em Sorocaba. O professor Bratis, que tá aqui, atualmente diretor de inovação. E o Túlio, que era doutorando na época, que é professor na Federal de Natal. Então, tinha um conjunto de pesquisadores ali, além dos professores, que eram esses pesquisadores, além dos professores, eu tinha um convívio diário, né, ali no desenvolvimento dos projetos, e aquilo foi me apaixonando ali, me deixando bastante interessado pela área de engenharia de produção e pela área de trabalho, de tecnologia, desses projetos que a gente desenvolvia na época. E essa área, embora tenha uma forte relação com as empresas, através dos projetos de extensão e tal, é uma área que tem uma formação um pouco crítica, né? Então, por conta da ergonomia, por conta dos textos que a gente estudava, né? Até alguns textos têm um viés um pouco mais marxistas, inclusive, né? E eu conseguia fazer muito essa relação do mundo que eu vivia, né? Da minha trajetória, de um aluno de escola pública que tinha já passado pela indústria, que tinha trabalhado, portanto, né? Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu era torneiro mecânico. Então, eu cheguei na universidade com 20, e aí eu já tinha uma certa experiência e eu conseguia ver aqueles conteúdos que eu via nos textos na minha vida pessoal, lá no mundo do trabalho, e ali podendo transformar o trabalho de outras pessoas, podendo voltar para a fábrica e levar conhecimentos que poderiam ajudar, né, na melhoria das condições de trabalho, né? Na melhoria das condições de trabalho, também visando a produtividade, né? Então, isso foi muito legal. E aí, a partir disso, eu migro para engenharia de produção e desde sempre fico seguindo mais ou menos essa carreira, né, em torno do trabalho, da tecnologia, desses projetos. E mais recentemente eu assumo uma outra área que é um pouco diferente disso, mas tem um total diálogo pela metodologia e tal, que é a temática da acessibilidade, da inclusão de pessoas com deficiência. E a partir daí, eu ainda, com o Menegon, inclusive, a gente puxa outros projetos e eu estou mais focado numa área de acessibilidade em aeroportos, né? Tenho analisado, tenho trabalhado com esse tema, com o projeto de aviação acessível, mas ainda tenho o pé lá na área de trabalho, na área de tecnologia, né? Eu nunca saio desse tema, que é o tema que eu acho que ele é formador para mim, mas o tema, né? E é claro que o tema ele não é nada sem as pessoas vão conduzindo para esse tema. Então isso dentro da carreira profissional, mas agora tem todo um mundo fora disso, né? Tem outras pessoas com quem eu interagia que vão me formando, vão me influenciando de certa forma nos outros ambientes, né? Então, o professor Targino, eu tinha longas discussões com ele, antes dele ser reitor, depois de ser reitor, mais embates do que discussões, né? Mas eram embates construtivos, né? O professor Mauro Caju também, o mesmo tipo de participação, assim, né? De formação intelectual, de entendimento dos movimentos sociais, e também, né, da construção dentro dos ambientes de deliberação da universidade, né? O professor Alceu, o professor Bernardo, da Engenharia Civil, o professor Amadeu, a professora Maria Zanin, então o professor Chimbo, vários professores que eu acabava cruzando no caminho, ia interagindo, ia construindo um conhecimento um pouco mais ampliado, né? Esses todos os professores das áreas de engenharia, mas eu também tinha muita interação com os professores daqui da área sul, né? Então, eu tive muita interação com o professor Wilton, né, do Departamento de Letras, com o professor Wilson, também do Departamento de Letras. Então, tem várias pessoas que eu ia encontrando em outros ambientes, que não só o desenvolvimento da pesquisa ou da extensão, esses que eu enfatizei no começo, mas também de outras pessoas que ajudavam, né, mas não ajudavam formalmente, né, ajudavam na interação orgânica, né, a formar o meu pensamento crítico, a formar a minha visão de mundo, a minha visão de universidade, mas também a minha visão sobre cultura, sobre outros aspectos da sociedade, né. Então, essa vivência que existe na UFSCar é muito rica, e acho que isso me marcou muito. Eu sempre falo muito sobre isso, né, quando eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, né, que aqui tem uma formação técnica muito boa, muito dura,
né? Mas, ao mesmo tempo, o estilo da universidade te obriga a conviver com pessoas muito diferentes de você, e isso, uma vez que você tem um mínimo de abertura, você vai incorporando e você vai conseguindo trazer isso para sua vivência, e isso é muito rico. Várias dessas pessoas que você mencionou são pessoas que me formaram também, que, portanto, formaram essa visão que eu tenho da UFSCar. E a gente, você acabou de apontar agora há pouco aqui para esse prédio, para o AT, que era aquele bloco de moradia, a gente sabe toda a história envolvida na transformação dele num AT. Então, inspirada por isso, queria que você pensasse um pouquinho, por que eu mencionei essa minha experiência também? Porque a gente tem uma visão da UFSCar que certamente é filtrada pelos olhos dessas pessoas também. Mas o quanto que você entende, primeiro, que coisas que são muito relevantes nessa visão, por exemplo, você trouxe a partir da sua experiência pessoal essa dimensão da extensão, do conhecimento que é produzido e ao mesmo tempo transforma uma realidade. Isso a gente enche a boca o tempo inteiro para falar que é uma característica dessa universidade. O quanto você vê que permaneceu ao longo desses 20 anos, não só desse aspecto que eu mencionei, mas de uma identidade dessa universidade, e como que ela se transforma ao longo desses 20 anos? Olha, eu acho que essa característica, ela está plasmada na UFSCar. Eu acho que é muito difícil alterar essa característica, né? Então, qual característica? A característica de transformar a sociedade, de interferir na sociedade, interagir com a sociedade, né? Então, eu acho que a UFSCar, ela se preocupa com São Carlos, ela se preocupa com a política nacional, ela se preocupa com diversos assuntos que não necessariamente ela precisaria se preocupar, ela poderia se isentar desses assuntos. Mas não, ela participa do debate público, ela participa do debate de transformação da sociedade. Então, por exemplo, o debate das cotas, né, e o debate da inclusão social, é um debate que a UFSCar ela se antecipou a esse debate. Cotas não eram regra, né? Então, não existia uma lei de cotas quando a UFSCar implantou isso. Então, a UFSCar ela se antecipa e a questão indígena, por exemplo, a UFSCar se antecipou muito a isso, né? Então, a gente vê cotas nas universidades estaduais de São Paulo, um processo bem recente, enquanto que na UFSCar a gente tem desde 2008. Né, a primeira turma, o processo é aprovado em 2007, mas a primeira turma em 2008. Né, então eu lembro de estar aqui recebendo a primeira turma de estudantes indígenas quando eles chegaram. Então esse assunto ele, nesses 20 anos, a percepção que eu tenho é que em algum momento a gente passou um período de arrefecimento, mas nunca de descolamento desses processos. E eu acho que nos últimos anos esse processo se intensifica, né? O processo não só de interação com a sociedade através dos projetos de extensão, através de grandes projetos de extensão, inclusive, né? A gente tem projetos na área de saúde, na área de gerontologia, na área de engenharia de produção, na área de acessibilidade dentro da engenharia de produção, com outros departamentos, na área de tecnologia assistiva. Então, são temas que têm um viés mais de conexão com temas mais sociais, diretamente ligados, e também a gente tem projetos gigantescos na área de tecnologia, projetos com Embrapi, projetos com laboratórios com grandes empresas, então, ou com grandes problemas tecnológicos e que o UFSCar está influenciando. Né? Então, dentro dessa área da extensão, acho que tem uma coisa bem estabelecida, bem consolidada, que a UFSCar continua sempre fazendo. E, além disso, nos últimos tempos, eu percebo que a universidade encampou, de fato, não só como discurso, o tema da inclusão. Né? E, em paralelo a isso, não exatamente a partir da inclusão, mas a partir de uma ideia que eu acho que é mais importante ainda do que a própria inclusão, que é da defesa da diversidade. Né? Então, hoje na universidade, eu percebo que tem alguns temas que são
relativamente consolidados. Né? Relativamente, eu estou dizendo, porque em alguns departamentos e alguns âmbitos da universidade estão completamente consolidados. E outros, ainda menos, mas que já não são temas como eram há 20 anos. E eu percebo que em outros ambientes da sociedade, esses temas, eles ainda são tabu. Então, e que a universidade ela se antecipa muito em relação aos temas que são debatidos na sociedade. Eu acho que isso é muito importante, porque uma pessoa formada dentro desse ambiente, ela leva para a sociedade todo um conjunto de valores que vão se refletir em comportamentos que vão transformar a sociedade. Não só a partir dos nossos projetos, mas a partir das pessoas que passaram por aqui. Sejam elas estudantes de graduação, de pós-graduação, ou que vieram passar um tempo aqui fazendo um intercâmbio, alguma coisa. Então, eu acho que isso é uma característica que se aprofundou ao longo dos anos. E como que você, várias vezes falou, o UFSCar é assim, a UFSCar faz isso, como que você, em parte você já trouxe, mas agora especificamente, busca ser parte disso, ser parte dessa construção? Bom, eu busco fazer parte dessa construção a partir da minha participação, em primeiro lugar, dentro da sala de aula. Então é ali que eu tenho uma interação com os estudantes, né, com o processo formativo, né, onde a gente tem a oportunidade de colocar perguntas e de ajudar a responder essas perguntas, né, de questionar eventualmente padrões que são estabelecidos, né, de pensamento mesmo, né. Então, por exemplo, eu trabalho muito nas minhas aulas com o tema do trabalho. Então é possível levar discussões, né, para dentro da sala de aula, dentro do contexto teórico da disciplina, que vão ajudar os estudantes a entenderem outras visões de mundo, não só uma visão padronizada, uma visão prescritiva do que é o trabalho a partir de uma visão empresarial ou uma visão taylorista, fordista, do mundo do trabalho. Então a gente tenta levar outros textos, né, outros referenciais teóricos, né, inclusive alguma leitura um pouco mais crítica, ou alguma teoria um pouco que traz o mundo real do trabalho, que traz condições de vida no trabalho, não só de trabalho no trabalho. Né, as pessoas estão vivas lá, elas estão pensando, elas estão agindo, elas estão interagindo, elas estão construindo afetos, né? E então esse é o primeiro ambiente, né? E no segundo ambiente a gente tem um laboratório, né? Lá ainda com outros professores, né? Eu não estou sozinho lá, e a gente faz esse debate, a gente tenta trabalhar essas questões dentro do laboratório, né? Então esse é o meu ambiente mais controlado, digamos assim, onde eu estou ali mais a partir da minha visão dentro do meu tema, dentro da minha profissão. E aí, fora disso, eu tento participar dos outros espaços. Então, atualmente, eu estou na vice-coordenação do curso. E na vice-coordenação do curso, a gente tem debates sobre o curso, sobre a formação dos estudantes. E a gente tenta transformar, tenta propor melhorias, né? Então, esse é o ambiente mais da engenharia de produção, né? E, fora disso, eu tento participar, sempre que possível, né, de outros fóruns de debates. Então, tem os conselhos, né, tem o sindicato. Então, tem outros ambientes onde tanto os docentes quanto os servidores técnico-administrativos e os discentes, sejam eles de graduação ou de pós-graduação, eles podem participar. E eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Conseguir participar desses debates. Nem sempre a gente consegue, por questão de tempo, de prioridade, de limite de recurso físico, né? Mas eu acho que esses outros espaços, eles não são menos importantes, né? Eles são, eu diria que o núcleo que diferencia a universidade e a possibilidade de transformar tanto a universidade internamente quanto externamente, para além da sala de aula, para além da pesquisa, para além dos conhecimentos específicos que a gente trabalha. Você falou do movimento estudantil,
falou de embates com o Tagino, quando ele era reitor. Queria que agora você me contasse uma história desse período, algum momento que foi marcante, uma luta importante, uma conquista, algo que você destacaria aí para... Que é a história da UFSCar. É sua história e a história da UFSCar também. Tem várias situações, mas uma que me ocorreu agora, que eu acho que tem um tema mais geral, eu acho que em 2009 ou 10, por aí, a gente estava discutindo a adesão da UFSCar ao Enem, mais ou menos nessa época, se não me engano, foi isso. Precisaria consultar as datas corretamente, mas foi nesse período. E esse assunto ia ser pautado no Conselho Universitário. E esse assunto, eu era representante no Conselho Universitário, representante discente, tinha outros representantes discentes, e dentro do movimento estudantil a gente resolveu pautar esse assunto numa assembleia. Então nós fizemos uma assembleia, e nessa assembleia foi deliberado que os estudantes eram contra, né? Eu não era exatamente contra isso, mas eu tinha os meus contras. Eu tinha aspectos pessoais contra, eu achava que tinha pontos positivos, mas na Assembleia ganhou que a gente ia ser contrário. E aí, o meu ponto principal de ser contrário era o timing dessa decisão. Então o negócio estava sendo tocado a toque de caixa, tinha que aderir para aquele ano. Eu lembro que, eu posso estar enganado, mas eu lembro que o vestibular estava contratado pela fundação na época, e aí tinha que cancelar esse contrato já para aderir ao novo Enem e tal. O meu principal ponto era esse, que a discussão não estava madura, que a gente não conhecia a prova, que a gente não conhecia a abordagem, e os meus pontos positivos eram que, isso vai ampliar muito a participação das pessoas. O Enem ele já era muito difundido nacionalmente, enfim, eu tinha vários aspectos positivos e negativos, mas voltando, a Assembleia decidiu que não. E aí, na véspera da gente aprovar isso no Consune, da gente debater isso no Consune, que acabou sendo aprovado, eu e um grupo de estudantes ali, a gente resolveu fazer uma coisa bem inusitada. A gente preparou uma prova para os conselheiros. Então a gente fez uma prova para os conselheiros fazerem. Uhum. Então, quando a gente chegou na reunião do Conselho Universitário, nós, estudantes, distribuímos a prova, e aí a gente queria, a partir dessa prova, demonstrar que os conselheiros não estavam capacitados, digamos assim, né? Eles não tinham tido debate suficiente para decidir sobre aquele assunto. O nosso objetivo era adiar a decisão, né? E se a decisão fosse adiada, ela seria inviabilizada. Uhum. Né? Mas não por uma negativa, e sim por uma coisa do tipo, olha, realmente a gente não tem condição de aprovar isso. Né? Então a gente fez uma prova, quantas questões vão ter no Enem? Quais são as disciplinas do Enem? Então era sarcástico a prova, né? E a gente distribuiu para os conselheiros. E eu lembro que nesse dia a gente atuou duramente para aquela decisão não acontecer. Mas aconteceu, enfim, democracia é isso, perdemos. E ao final da reunião, eu lembro de sair assim, eu estava meio irritado, porque tinha perdido, afinal, né? Embora soubesse que era muito provável que isso fosse acontecer. E aí alguns professores que faziam parte da gestão, eles me abordaram algumas outras pessoas do movimento estudantil e nos parabenizaram pela ideia. Eu lembro do professor Bernardo, especificamente, ele bateu nas minhas costas e falou, cara, vocês fizeram um negócio muito legal. E quase deu certo, assim, porque realmente a reunião se alongou muito. O fato da gente ter demonstrado ou sugerir que as pessoas não estavam capacitadas para votar aquilo fez com que as pessoas ficassem mais críticas, e pelo menos o debate fosse mais aprofundado, e que ao final da reunião eles não tinham mais a mesma noção de que eles não sabiam aquilo, mas que ao longo da reunião diversos pontos haviam sido esclarecidos. Então foi uma situação engraçada e que eu me lembro muito, e que eu acho que, embora a gente não tenha conseguido o objetivo que era impedir naquele momento, foi um debate importante. Aquela estratégia meio tosca, ela acabou, por incrível que pareça, elevando o nível do debate, né? Então foi muito legal naquele momento esse movimento.
tem vários outros, poderia ficar o dia inteiro aqui comentando sobre isso. Mas essa é muito ilustrativo do que é o UFSCar, né? Isso de perdeu, a posição das pessoas foi diferente, provavelmente criou-se uma tensão, mas ao final reconhece-se o valor daquilo e, como você está falando, vocês contribuíram para a discussão e talvez para as pessoas estarem um pouco mais informadas ou minimamente para a discussão estar mais madura no momento que a decisão foi tomada. Eu lembro desse dia também, estava tensa e irritada também, com certeza. E aí eu acho que também tem uma coisa importante sobre esse assunto, que é, ao final dos anos passados, eu acho que é uma decisão acertada. Uhum. Eu acho que, eventualmente, se tivesse sido no ano seguinte, talvez pudesse ter sido melhor, até porque aquele ano foi bem traumático, o resultado, né, daquilo. Mas eu acho que é uma decisão acertada. Estar no SISU, enfim, ter feito esse movimento foi uma decisão acertada. Uhum. Então, não é exatamente reconhecer uma derrota, mas é reconhecer a qualidade do processo democrático. Eu acho que o processo acertou naquele momento. Uhum. Então, mesmo não sendo a minha posição. E seguimos, coincidentemente, estamos num momento em que se reflete sobre o SISU, se essa é a melhor opção, Uhum. se o SISU precisa ele ser transformado, então também não é uma decisão que é... Sim, que é eterna, que é claro, eterno, né? claro. Precisa se continuar pensando sobre isso. Para a gente encerrar, queria que você pensasse e me contasse um momento muito feliz na UFSCar, se possível o mais feliz ou um dos mais felizes que você se lembra. Olha, foram muitos momentos felizes, assim. Eu acho que um momento... Eu acho que tem um momento que é quando eu me formo na engenharia de produção. O momento da formatura é muito importante para mim, porque como eu já tinha essa carga aí dos anos de física e tal, eu me senti um pouco velho, não que isso exista, né, mas no meu sentimento existia. Né, eu já me senti um pouco passado da idade, Uhum. assim, e eu acho que eu era um mais velho da minha turma. Então, esse é um momento bastante emocionante para mim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era um momento muito previsível. Né? Eu sabia que ele ia acontecer e eu estava esperando chegar. O último ano tinha sido já muito tranquilo, eu já estava fazendo disciplina de mestrado, eu já estava muito mais... já no último ano, já me sentia muito mais longe de pós-graduação do que de graduação, né? Porque eu já estava cursando disciplina, já estava muito inserido no ambiente da pós-graduação, né? Então, mas foi um ambiente, claro, muito feliz, a consolidação, a concretização desse processo, né? Que para mim foi muito longo. Mas eu acho que, mais do que isso, eu acho que foi na minha defesa de doutorado. Porque na minha defesa de doutorado, eu passava por um momento delicado na minha vida pessoal. Eu estava ali num esforço muito grande para conseguir concluir. E aí, quando faltavam mais ou menos 6 meses para a minha defesa, meu orientador, que era o Menegon, ele me pediu para adiantar a defesa em 3 meses. Uhum. Então o negócio foi assim bem intenso ali para conseguir concluir o texto, para conseguir entregar a tese e tal. E aí quando eu terminei aquilo foi sensacional, assim, foi um momento de muita euforia. Terminei esse negócio, acabou, né? E aí no último momento, claro, quando eu fui aprovado no concurso, quando eu entrei, tomei posse como professor, né? Que daí vem toda aquela emoção, né? Todo aquele processo. E aí tem uma história engraçada, voltando no assunto anterior, que logo quando eu tomei posse e tal, eu fui para uma sala, e aí um dia tô eu lá na minha sala, trabalhando tranquilamente, bate lá o Targino, o Mané e o Caju, mais alguns professores ali e tal, e aí eles começam a fazer um barulho assim na porta da sala. O que está acontecendo aí? Isso agora a gente que vai invadir a sua sala. Se eu invadir a nossa, a gente vai invadir a sua agora. Tem esse momento que é muito engraçado também. Lá em 2018, 2019, logo no comecinho, quando eu tinha chegado. Uhum. E lá atrás, você começou me contando que quando aquele colega na indústria te fala da UFSCar, você imaginava que aquilo não era para você. E imagino então que aquele menino dos anos de graduação não se imaginava nesse lugar, não era essa a história de vida que você imaginava para você. Você
quando que você começa, na verdade, um pouco a pergunta também é essa, a se ver docente dessa universidade? Olha, eu comecei cedo a pensar isso, É? por incrível que pareça, assim. Eu acho que lá, quando eu comecei, não, claro, né? Nesses anos que eu estava na física, era inimaginável, assim, não passava pela minha cabeça nada disso. Pelo contrário, passava pela minha cabeça voltar para a indústria, fazer outra coisa da vida. Mas quando eu entrei na engenharia de produção, muito rapidamente eu encontrei o meu espaço na engenharia de produção. Então, eu tinha um espaço muito, muito bom, era valorizado no laboratório, porque eu tinha um conhecimento técnico, eu estou falando de software mesmo, de construir coisas e de projetar coisas. Então, eu tinha uma parte técnica que era valorizada pelo grupo, mas eu também era ouvido, eu conseguia participar dos debates, eu entendia os textos, eu participava do debate dentro do grupo, eu influenciava na formação das pessoas. Claro, absorvia muito, e também as pessoas mais novas do que eu também participavam ali, ajudava a ensinar coisas, a repassar alguns conhecimentos que eu tinha, que eu recebi do grupo. E num dado momento, ao longo da graduação mesmo, em engenharia de produção, eu tinha certeza que eu queria ser professor, e eu acho que mais ou menos lá pelo terceiro, quarto ano do curso, eu tinha certeza na minha cabeça que eu ia ser professor aqui. Eu tinha certeza, assim. Se alguém perguntasse o que você quer fazer da vida, eu falava que eu ia ser professor no DEP. Eu falava duramente, assim, vou ser professor no DEP. Soava até arrogante, mas eu tinha muita certeza de que aquilo era para mim, e que era possível, e que aconteceria. Então, muito cedo eu já tinha muita clareza de que isso era possível e que isso era para mim, sim. Então, essa transformação aconteceu já durante a graduação. E as pessoas em volta de você pensavam isso também, porque desde muito cedo eu senti essa expectativa do dia. É como você falou, que você sabia que um dia você ia se formar, né? Apesar de ter sido um momento feliz, eu acho que as pessoas sabiam que você ia ser professor no DEP também. Eu acho que tem um pouco isso, tem uma conexão com o departamento, com as pessoas, mesmo com pessoas. O departamento não é uníssono. O departamento de engenharia de produção tem muitas visões de mundo muito diferentes, né? E eu percebia que mesmo as pessoas que tinham visões totalmente diferentes, né, tinham outros pontos de vista, elas me respeitavam, né, nessa minha perspectiva. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo as pessoas com as quais eu não interagia, elas me respeitavam tecnicamente. E eu sentia isso, eu sentia que ali havia um espaço genuíno para a minha consolidação profissional, né? Então, eu imaginava que eu podia ser outras coisas, sim, mas eu sabia que a minha prioridade era ser professor no DEP. Sempre tive isso na cabeça. Assim. Tá bom, é isso.